Salmo de número 130, apenas 2 textos para a nossa meditação nesta noite. O Salmo que Deus falou comigo hoje à tarde para compartilhar com vocês. Apenas 2 versículos, o verso de número 1 e o número 2. Número 2. O número 1 diz assim, olha a expressão de Davi. Olha aqui, ó. O coração de Davi dizendo: das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas orações. Dá para dizer amém? Ele está falando aqui das profundezas. Feche teus olhos. Paizinho querido, dá-nos a tua revelação nesta noite. Que a tua revelação alcance corações, alcance vidas, alcance pessoas, e por ti nós sejamos abençoados. Unge os meus ouvidos, ó Deus, para que eu tenha sensibilidade para ouvir a tua voz. Unja, Senhor, os ouvidos e corações aqui nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém. Eu quero ministrar uma palavra objetiva nesta noite para vocês. E o tema que Deus colocou hoje à tarde para compartilhar com vocês é isolamento. Isolamento. Você sabe o que significa isolamento? O senhor que é militar, pastor Mauro, no Exército ou na Polícia Federal, Polícia Civil, existe uma cela para receber as pessoas que cometem algo que viola a lei, e essas pessoas precisam receber uma determinada punição. A polícia pega e coloca eles numa cela chamada solitária, eu coloco eles no chamado isolamento. E a pessoa fica ali. Dias e dias, pastor Alcindo. Entra semana, sai semana, vem mês, vai mês, chega ano e sai ano. A pessoa vive no isolamento. Estou falando no sentido de prisão, dentro de uma realidade, dentro de um contexto do dia a dia. Mas hoje eu quero falar sobre isolamento no âmbito espiritual, no terreno espiritual. É interessante que mais do que nunca, faz uns 2 domingos atrás, bem nesse lugarzinho aqui, no culto das 11h30, culto Almoçando com Jesus. Até eu compartilhei com a pastora Ruth, com o pastor Alcindo, esse testemunho. Quando nós terminamos o culto das 11h30, em torno de 13 horas, um casal que estava sentado ali, ó, onde está a pastora, a mãe da Karina ali. Bem ali, o casal estava sentadinho ali. E ele veio correndinho aqui, o casal veio correndo aqui conversar comigo. E falou o seguinte: pastor Irineu, o nosso deserto, olha aqui, ó, o nosso deserto, o nosso isolamento com Deus, a nossa distância com Deus, levou 30 anos para a gente pisar pela primeira vez nessa igreja. O meu deserto levou 30 anos. Ele, o casal, falando comigo. E eu perguntei o motivo. O motivo, por que 30 anos? Eu achei aquilo ali fantástico. Porque quando você
leva a sementinha do amor de Deus, a sementinha da graça do Pai, a semente do Evangelho do Senhor, para uma vida, para uma pessoa. A Bíblia diz assim: a minha palavra não volta vazia. Aí a senhora me explicou: pastor, o nosso isolamento levou 30 anos para que nós estivéssemos hoje aqui pela primeira vez. E ela me explicou. Ela, há 30 anos atrás, ela frequentava a mesma cabeleireira que a pastora Odá, que a saudosa pastora Odá, frequentava na época, há 30 anos atrás. E sabe com que é salão? Ou cabeleireiro, cabeleireira, conversa vai, conversa vem, um fala aqui, outro fala ali. E a pastora Odá, há 30 anos atrás, falou de Jesus para aquela mulher. Falou de Jesus para aquela senhora. 30 anos, a pastora Odá foi recolhida para a glória em novembro de 2002. Faz 14 anos que Deus a recolheu. Porém, há 30 anos atrás, a palavra que Deus colocou no coração da pastora ficou guardadinha lá no coração dessa gente, tanto do marido quanto na esposa. Irmãos, para nós, um dia de isolamento, para nós um dia de deserto, para nós um dia de luta e de batalha e de angústia, para nós um dia parece ser 1000 anos, parece uma eternidade, parece que nunca vai terminar. E para Deus é o contrário. Para Deus é o contrário. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para Ele. Por isso a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. E essa noite pode ser uma noite elástica, ela pode ser uma noite longa, ela pode ser uma noite demorada para passar. Mas a promessa de Deus é que a alegria vem pelo amanhecer. Ela vem pelo amanhecer. E este casal veio aqui testemunhar depois de 30 anos. Eles colocaram os pés neste lugar. E eu perguntei: aí, foram abençoados? Tem sido o melhor momento da nossa vida, a gente poder abraçar a promessa de Deus, abraçar o amor do Pai, abraçar e ser alimentado pela palavra do Senhor nosso Deus. E isolamento é algo terrível, algo terrível. O isolamento pega a pessoa da periferia da cidade. O isolamento pega a pessoa de uma classe média. O isolamento pega a pessoa mais abastada, mais rica, mais forte, mais poderosa. Eu venho orando por um primo meu, que eu já compartilhei com vocês em outros momentos. O meu primo é capitão do exército, professor universitário, mas ele não soube trabalhar com a perda da esposa. A esposa dele teve um tumor de cérebro e nos deixou. E ele largou tudo de lado. Largou tudo de lado. A sua boa casa, o seu carro, largou tudo. E foi morar num pequeno compartimento de 2x2. Não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, chora dia e noite. Mas como ele é militar, militar com militar fala a mesma língua, o médico com médico fala a mesma linguagem, o advogado fala a mesma linguagem do outro advogado, e assim por diante. E Deus me deu graça de conseguir um pastor nosso que é militar, tenente do exército. Ele está levando essa mensagem libertadora para o coração do meu primo. Ele está discipulando o meu primo. E eu tenho certeza que logo, olha, esse momento que ele está vivendo de isolamento
vai desaparecer, porque a Bíblia diz que a obra do diabo é matar, a obra do diabo é roubar, a obra do diabo é destruir, mas Jesus, o Filho de Deus, veio nos dar vida e vida abundante. E este Jesus maravilhoso está aqui nesta noite. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está nesse santo lugar, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. Por isso que Pedro certa vez disse ao Alcindo: para onde eu irei, se somente tu tens palavras de conforto? Somente Jesus tem palavras de vida, somente Jesus tem palavras que satisfaz o nosso coração. Diariamente, nós pastores convivemos com ovelhinhas que estão totalmente perdidas nesta área espiritual, na área emocional. São pessoas que precisam, são pessoas que carecem, são pessoas valiosas, são pessoas importantes diante dos olhos de Deus, mas nem todos têm a felicidade de encontrar Jesus, nem todos têm a felicidade de estender a sua mão para Jesus. E nesta noite aqui, olha aqui, o pequeno comentário que eu quero tecer com vocês: o isolamento causado por um desespero. Quem é que já não passou aqui por um momento de desespero? Quem já não passou? Eu passei, e não estou isento de passar outros momentos. Ninguém aqui não pode dizer: eu nunca vou ser provado, eu nunca vou ser testado, eu nunca vou passar por um deserto. Todos nós passamos pelo nosso deserto na vida, momentos de angústia. E o próprio Davi está falando aqui nesse Salmo 130 das profundezas, do abismo, na minha angústia, no meu desespero, no momento mais terrível da minha vida. Davi foi uma pessoa como eu, como você, como todos nós. Mas Davi, ele nos deixa esta palavra, que se ele foi vencedor, ele conseguiu sair da solidão, ele conseguiu sair do cárcere, da prisão espiritual. O nosso Deus, o Deus que trabalhou na mente de Davi, que trabalhou no coração de Davi, o mesmo Deus que ouviu Davi das profundezas da terra, lá no meio da angústia, do desespero, da dor. Esse Deus, a Bíblia fala em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, é hoje e Ele é eternamente. O que Ele quer, olha aqui o nosso pequeno comentário: o isolamento causado pelo grande desespero pode ser vencido, sim. Mas de que maneira pode ser vencido? Irmãos, uma grande parte das pessoas, quando passam pelo isolamento, passam pelo deserto, passam pelo desespero, eles pagam muitas vezes caro. Eles pagam terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu lembro que quando eu fazia, lá no começo dos anos 80, quando eu fazia faculdade de psicologia, quantas vezes como pastor, como obreiro da casa de Deus, eu tratava os meus colegas em sala de aula, porque lá a gente aprende a técnica, a gente aprende a palavra, a gente aprende a lidar com o ser humano, mas na verdade são palavras. Aqui na Terceira Igreja, na capelania, aqui na Casa Azul, nós temos várias pessoas que são terapeutas, psicólogos, pessoas que colaboram conosco voluntariamente aqui. Eles sabem muito bem disso. Mas o que satisfaz o desejo do teu coração, o que alivia a tua dor, o que alivia o teu sofrimento, o que alivia realmente a tua angústia, é a graça do Pai, é a força de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o sobrenatural de Deus. Não me peça explicações como que Deus age no meu coração e age no teu coração. Olhe, certa vez alguém falou, até em forma de testemunho, falou: Jesus foi lá e curou alguém, Jesus foi lá
e livrou alguém. Jesus foi lá e, com seu sobrenatural, realizou um milagre. E as pessoas chegaram para este homem e falaram: ó, esse que te abençoou, esse que te curou, ele não é nada mais, nada menos do que um pecador. E o homem respondeu: se ele é pecador ou não pecador, eu não me interesso, só quero te dizer o seguinte: eu era assim, mas hoje eu vejo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Este Jesus está aqui. Este Jesus está aqui nesta noite. Por isso que eu estou te apresentando nesta oportunidade. O isolamento causado pelo desespero pode ser sim vencido se nós olharmos para Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu posso ser homem de Deus, mas eu preciso olhar para Jesus. Os pastores que estão aqui têm que olhar para Jesus. E nós passamos também por muitas privações, mas nós somos trabalhados, somos ensinados, somos condicionados para olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. E o que diz a experiência de Davi? A experiência de Davi nos diz: ele, Davi, vivia um desespero profundo. Um desespero profundo. Quando ele fez essa oração: das profundezas eu clamo a ti, ó Deus. E ele está dizendo claramente. Davi abriu o seu coração. Ele vivia um desespero profundo, como muitos estão vivendo. Cada vez que eu preparo um texto para pregar, eu nunca preparo pela minha cabeça. Eu sempre digo a Deus: Deus, eu quero um texto que alcance corações. Eu não sei quem vai e quem não vai no culto hoje, mas eu quero um texto na tua direção para atingir corações. E nesta noite, eu tenho certeza, eu estou aqui com a maior tranquilidade e serenidade da minha vida, falando para corações, falando para as pessoas que de repente estão na mesma circunstância que viveu Davi, um desespero muito profundo. Davi estava isolado e sozinho. Se isolou e estava sozinho. Por isso que ele disse: das profundezas eu clamo a ti, ó Deus. Por favor, ouça meu clamor, ouça a minha voz. O isolamento é terrível. É complicado. Só você que vive o isolamento, você pode definir o que é isto. Mas a palavra de Deus, através de Davi, diz assim: olha, porém, o homem chamado Davi, ele encontrou força lá no abismo. E ele clamou a Deus. Ele falou com Deus. Nesta noite, Deus muda o rumo da tua vida. Deus vai mudar o teu caminhar. Deus vai mudar o teu dia a dia, se você tão somente olhar para Ele. O próprio Davi, no Salmo 121, ele explica isso aqui, meus irmãos lá na galeria, aqui embaixo, ele explica isso aqui com muita clareza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o coração dele responde: o meu socorro vem do Senhor, Deus que criou os céus e a terra. Quem está entendendo isso aqui nesta noite, diga amém, Jesus. Diga amém, Jesus. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olha aqui, isolamento. O isolamento nos afasta da nossa própria família, sabia disso? O isolamento, nós perdemos quando a pessoa está no isolamento. Uma das primeiras coisas que a pessoa perde a comunicação na família. Uma pessoa isolada pode se comunicar com alguém? Não. Tem um menino que estava trabalhando para nós aí, teve que pagar um preço meio desagradável agora esses 2 meses atrás aí. Por quê? Ele não pagou pensão. O que dá? Quando alguém não paga pensão para o filho? Vai para o isolamento, não vai? Esse rapaz ficou 30 dias no isolamento.
Nosso vizinho, Marcos. Mais teu vizinho do que o meu ali. 30 dias no isolamento. Mas, literalmente falando, isolamento, 30 dias fechado. Aí, o irmão dele, o pastor falou assim, pô, eu preciso ver meu irmão lá. Ah, chegou lá? Não deixaram. Não, ele está no isolamento. Comunicação cortada. Quando a pessoa vai para o isolamento, o que diz a palavra? O que nós podemos aprender? Perdemos a comunicação na família. Puxa vida, como é complicado. Duas pessoas vivendo na mesma casa, sem comunicação, sem diálogo. Um fica na sala, outro fica no quarto. Um pega o prato da refeição, na cozinha lá, a mulher acaba lá chorando, derramando lágrimas, fica tentando engolir aquele alimento ali na cozinha, o marido pega o seu prato, quando ele pega, ele vai lá para a sala. Isso é triste. Isso é triste. Por isso que o Salmo 133 fala sobre a riqueza, o poder da harmonia, o poder da comunhão, o poder, quando a gente fala uma linguagem única, a Bíblia diz quão bom e quão suave é, que a família tenha unidade, que a família tenha comunhão, porque é na unidade, é na comunicação familiar, é neste momento santo ali na vida familiar que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção para sempre. Então a pessoa tende a perder a comunicação na família. O isolamento faz com que a família fique vulnerável e fragilizada. A família fica frágil. As pessoas ficam vulneráveis. Qualquer ataque pega. Qualquer problema ataca. Por que a gente pega a gripe fácil? Porque a imunidade do corpo desce. Qualquer ventinho te derruba. Quando a pessoa fica sem condições, sem resistência espiritual, através do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a palavra, da sua intimidade com o Espírito Santo, a pessoa perde a imunidade espiritual, aí os ataques vêm, as lutas vêm, vem o maligno, vem o diabo, vem tudo, com toda a sua artilharia do inferno, ele vem. Por isto é preciso a gente se alimentar. A Bíblia diz, Jesus falou isso com muita propriedade, não é só de pão que o homem vive, não é só de pão que o homem sobrevive, mas o homem precisa sobreviver acima de todas as coisas, é com a palavra do Deus vivo, é com a força do Evangelho, é com a força dessa palavra que nós estamos falando nessa noite aqui. Mas essa palavra aqui, ela não é vazia, ela não é uma palavra apenas para convencer isso aqui de uma maneira superficial, mas o Evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, ele é revestido pela unção e pelo poder e pelo sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Esta palavra tem poder para arrancar a angústia, arrancar a tristeza, arrancar a indiferença. Esta palavra é poderosa para arrancar toda a semente do mal que está no coração das pessoas e fazer, destruir aquele vazio, destruir aquele abismo, destruir aquela profundeza que Davi está se referindo nessa noite no seu Salmo 130, mas aí o nosso coração, como diz o próprio Davi no Salmo 23, o nosso coração, ele vai se encher, ele vai transbordar das coisas de Deus, das maravilhas do Senhor nosso Deus e as promessas de Deus. O azeite do Espírito Santo vai fluir em nosso coração e o nosso coração vai passar a ser uma fonte cheia, radiante, para exaltar e para honrar a Deus e para abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, enfim, o nosso dia a dia. Você pode dizer amém, Jesus? A libertação está na palavra do Senhor nosso Deus. Veja o que diz, então, irmãos, esta palavra nessa noite: a família fica vulnerável e frágil, a pessoa se isola, muitas vezes do próprio Deus. Sabia disso? Que o isolamento afasta o ser humano até mesmo de Deus. Você que me ouve nesta noite, não foi à toa que você veio aqui.
Hoje eu falei, na oração inicial, falei para os pastores, vamos dar o nosso melhor. Porque as pessoas que vêm aqui querem ser abençoadas. Nós não podemos apenas sermos aqui vazios, ou ficarmos aqui vagando com palavras, mas nós temos que crer e acreditar que Deus está aqui, e que o povo precisa de Deus, que o povo precisa alcançar o melhor de Deus, e Deus está me usando para curar o teu coração, para cicatrizar a tua alma, para passar um óleo no teu coração. E se esse isolamento está te afastando do próprio Deus, Deus está te chamando de volta nesta noite. Deus está te atraindo nesta noite mais uma vez. Creia, o profeta Isaías diz, olha, levanta-te, porque a glória do Senhor nasce sobre a tua vida. Fica em pé, porque a presença de Deus vem sobre a tua cabeça. Fica em pé, porque a presença de Deus está sobre nós. E você que está sentindo Deus nessa noite, diga amém, Jesus. Glorifica a Deus com as tuas palmas. Glorifica a Deus com as tuas palmas. Aleluia. Deus estava longe.